Olá, estamos no escuro. Eu sou Vasco Câmara. Eu sou a Alexandra Prado Coelho. Estamos aqui também com o Rodrigo Amado, a música do nosso genérico. E Alexandra, estamos hoje com dois filmes franceses. O caso 137, Dominique Moll. Comment vous justifiez votre geste? Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. E o Nino, da Pauline Loquesse. São dois filmes que foram premiados em fevereiro com os Oscars da Academia Francesa, os Césares. A semana passada falámos aqui do cinema espanhol, ou do novo cinema espanhol. A propósito, referimos um ciclo que houve, um novo elan do cinema espanhol. Isto é, os espectadores portugueses têm acesso àquilo que se está a fazer em Espanha. E agora sobre o cinema francês também. É uma coisa que se fala pouco. Portugal, os espectadores portugueses são favorecidos em relação a se compararmos, por exemplo, com outros espectadores europeus. Em relação àquilo que os distribuidores, e no caso específico a experiência de distribuição independente, lhes traz. Estamos super atualizados. Por exemplo, em relação ao cinema iraniano, nos últimos 2-3 anos temos acesso ao que se está a fazer no Irão, legal ou ilegalmente. Mas sabes o que é que me surpreende nestes filmes? É que quando nós falamos de... Ou quando, por exemplo, eu digo no próximo episódio vamos falar de cinema espanhol ou de cinema francês. Há quem reaja dizendo coisas de nicho. Ora, estes dois filmes franceses que estão... Um já estreou, o outro... Quer dizer, já estrearam ambos, mas um já está há uma semana nas salas. O caso 137. Não são, na minha concepção, filmes de nicho. São filmes que... Ou seja, não são um blockbuster americano, mas são filmes que, eu diria, para um grande público. Exatamente, mas é essa a questão que nós, mesmo na semana passada, quando falámos do cinema espanhol, cinema português, quando tentámos olhar para nós, não chegámos a falar de algo que é algo decisivo nisto, que é o espectador. Ou seja, o que é que o espectador, e vamos ser diretos, o que é que o espectador português quer? Porque essas experiências de distribuição independente em Portugal, e Portugal é um país pequeno, é um mercado pequeno, e nos grandes festivais, por exemplo, os vendedores espantam-se com o facto de haver tanta concorrência entre os pequenos distribuidores cá, porque de facto em Lisboa e Porto, por exemplo, são os distribuidores e exibidores, e é à conta deles que nós vemos grande parte deste cinema que estamos a falar e que não é cinema de nicho, mas que está hoje relegado para uma espécie de Tu achas que de assim que se diz filmes franceses, as pessoas imediatamente pensam que é sempre o Godard e pronto, e já não dão oportunidade? Não era assim, não é? Não foi assim até finais dos anos 70, não é? O cinema francês. Havia salas em Lisboa, especialistas em cinema francês. Por exemplo, havia um cinema que era um cinema completamente burguês, né? Público burguês, que era o Star, ali na Guerra Junqueiro, em que misturava, estava cinema francês, por exemplo, os filmes de Alain Resnais, que hoje o Alain Resnais, os filmes do Alain Resnais, enfim, o Alain já morreu, mas os filmes dele, os últimos filmes do Alain Resnais, hoje ele tem um estatuto de um cineasta intelectual, complicado, difícil. Os filmes do Alain Resnais iam para o Star, que era um cinema da burguesia. Era um cinema do público burguês, que ia ver L'Amour à Mort. Esse público não foi renovado. Esse público desapareceu, envelheceu, desapareceu, e o público que existe agora é um público completamente focado, e dizer o público que vai às salas, completamente focado no cinema americano, nos blockbusters, e para quem este cinema é um cinema que parece caído de uma espécie de realidade. Mas tu, há pouco antes de ligarmos o microfone, estavas-me a dizer, estavas até a comparar o caso português com a Inglaterra e com a Itália, ou seja, nós temos muito mais... Nós temos muito mais variedade. Nós temos muito mais variedade. Isso é surpreendente, não é? É muito mais variedade por estoicismo dos próprios distribuidores, porque, obviamente, grande parte destes filmes... eles não ganham dinheiro com isto, não é? Eles têm que julgar com certos filmes que lhes permitam poder mostrar outros. Isso passa-se, de facto, na distribuição independente, quer dizer, em que os objetos são individualizados, são personalizados. As grandes distribuidoras, um filme é apenas produto, não é? Portanto, eles não sabem muito bem o que é que estão a fazer. Aliás,
é uma história que não é apenas uma história. Uma Palma de Ouro de Cannes foi parar a um dos grandes distribuidores deste país e eles nem sequer sabiam que tinham Palma de Ouro. Porquê? Porque o filme veio numa espécie de pacote com outros filmes, portanto era um filme francês, ainda por cima, portanto era um filme francês, vinha no meio daquele pacote, eles não sabiam que tinham. Os distribuidores independentes têm uma relação individualizada, personalizada com os objetos, inclusive fazem uma espécie de política de autores neste sentido. Habitualmente distribuem os filmes de um certo cineasta, quer seja o Nanni Moretti, por exemplo, vão distribuindo sempre, vão acompanhando a carreira do realizador. Ora, assim como uma editora tem um autor... Exatamente. Eu acho que não existe, acho que os espectadores portugueses não merecem isto, quer dizer, não retribuem isto que lhes é dado. Mas por outro lado, por exemplo, há festivais e há ciclos que estão cheios, não é? Sim, mas isso é um fenómeno, que eu acho que é um fenómeno que se passa também em todo sítio, é que as pessoas vão à procura do evento. Um festival é um evento. Portanto, as pessoas vão aos festivais, vão ver os filmes. Depois, se aqueles filmes são tirados desse contexto e colocados numa sala, as pessoas não vão ver. Ou seja, a ideia do cinema com prática cotidiana é isso que está rasurado. É como se não houvesse memória e impressão digital dessa prática. O festival é o evento. Portanto, os festivais enchem, esgotam as sessões dos filmes. Mas depois o filme, tirando dessa bolha, o filme depois não tem força para atrair os espectadores que estão completamente focados naquilo que conhecem só, não é? Perderam essa capacidade de descoberta. E é incrível porque, por exemplo, o cinema francês, assim como o cinema italiano, eram cinematografias que competiam nas nossas salas com a cinematografia americana, não é? E como digo, as salas eram salas que especializavam muito nesse, e eram sucessos populares, quer dizer, os filmes eram sucessos populares, e sucessos de estima no sentido em que tu ouvias falar, as pessoas falavam dos filmes, não é? Dos filmes franceses, dos filmes italianos, tanto como os filmes americanos. Isso desapareceu. Portanto, estamos aqui a falar de dois filmes, como se estamos a falar de dois objetos perdidos, dois ovnis, não é? E são dois belos ovnis, aliás. Exatamente isso. Uma das coisas que me surpreendeu, neste caso 137, é o facto de ser um filme que reflete um momento político em França muito recente. Está ligado à questão do movimento dos coletes amarelos, não é? Que começou em França em novembro de 2018. Portanto, uma série de protestos contra o aumento do preço dos combustíveis inicialmente e depois que se alargaram e que acabaram por morrer um bocadinho também por causa da pandemia, mas que durante bastante tempo foram uma presença nos ecrãs da televisão, quer dizer, toda a gente via a revolta dos franceses, esta questão toda, e com os tais coletes amarelos que os identificavam, e portanto isso foi muito discutido e é uma coisa que todos nós temos presente como uma coisa de atualidade quase, não é? E no entanto já está aqui um filme que reflete isso, e eu acho que reflete de uma maneira muito interessante, porque não é apenas eles parece que pegam, ou o realizador pega num ponto de vista muito, muito específico, não é? Ou seja, este caso 137 é a história de um rapaz que foi atingido durante um desses protestos, foi atingido por umas balas da polícia e que ficou com danos, com sequelas físicas e mentais. E há uma investigadora dentro da polícia, portanto, investigadora de uma secção que se ocupa de verificar se o comportamento que os polícias e as forças especiais têm nas ruas está dentro das normas, e essa investigadora que nós acompanhamos num processo em que ela acompanha este caso e vai investigando e vai recolhendo pistas. É uma coisa quase, é um trabalho de investigação. Este filme não é um thriller, nem é mas é um trabalho metódico de investigação, quase como aqueles filmes de tribunal em que vais recolhendo provas, etc., mas de uma forma até um bocadinho fria. Até a personagem dela é uma personagem curiosa, porque ela não desperta uma grande empatia no espectador, não é? Sim, uma pessoa... ela é Léa Drucker, que teve o prémio de melhor atriz e que tem de facto esse lado às vezes seco e áspero, mas ao mesmo tempo há qualquer coisa nela, eu senti qualquer coisa quase de maternal, ou seja, há ali uma secura na figura que ao mesmo tempo coexiste com uma espécie de sentido de proteção. Mas em relação a essa história da rapidez com que o cinema reflete, o cinema sempre foi mais lento, sempre é mais lento a refletir a realidade, e quanto mais ela é traumática, mais difícil ou mais tempo demora até o cinema chegar a ela. Mais lento do que outras artes, dizes tu? Sim, por exemplo, a maneira como o cinema americano começou a refletir sobre a guerra do Vietnã. Passaram uns anos. E, no entanto, os americanos tinham diariamente nas suas televisões imagens do Vietnã. Vou dar um caso aqui em Portugal. Lembra-se daquela investida das forças policiais na Rua do Bem Formoso, não é? Sim. O caso contra os imigrantes indostânicos. Isso foi não nos encostem à parede. Exatamente. 2024. Ora, o Marco Martins fez a partir daí uma peça
o inimigo do povo, que está em circulação. Ora, há um lado de produção, um lado de custos. O cinema é muito caro. Portanto, montar um projeto demora tempo. Portanto, os anos vão passando, demora tempo. Há um argumento, há o casting, há o dinheiro, há os cenários, há tudo isso. Portanto, passa, ou seja, que alguém decida investir e depois, quanto mais problemático, mais difícil for o assunto, mais medo, mais receio os produtores têm, mais garantias querem ter, menos satisfeitos podem se sentir com o argumento, querem vedetas, enfim, gera-se toda uma máquina que vai cada vez mais dificultando a rapidez. Isso por um lado. Por outro lado, eu acho que o cinema, isso liga-se também a este filme, ao Caso 137, o cinema tem um lado reflexivo, ou seja, este filme trata esse assunto não da maneira como as televisões tratam. Esse lado reflexivo também é algo que acontece ou que surge com o tempo. É preciso tempo sobre os assuntos para o cinema poder... O cinema não pode concorrer com a atualidade televisiva e da internet e dos vídeos da internet. Não, o cinema não pode concorrer com isso. O cinema pode concorrer, precisamente tirando partido do tempo, da duração, do tempo que decorre entre o evento e a sua, digamos, reprodução, que não é reprodução no cinema. Portanto, e é por isso também que este filme é tão especial. A razão por que gostamos dele é porque este filme não é, embora utilize muitas imagens que são imagens parecidas com as imagens que nós vemos na televisão, ou seja, aquela ideia de filmar um acontecimento, vais na rua, vês alguém, vês a polícia a bater em alguém, filmas, depois aquilo torna-se viral. O filme joga com esse tipo de, digamos, de registro, mas o filme é outra coisa, não é? O filme é uma elaboração e é uma reflexão a partir disso, a partir do que é isto da lei, o que é isto do fator humano. Eu acho que isso é muito importante no filme, é a introdução a uma espécie de areia na engrenagem, né? Nesta engrenagem legal da lei, que é o fator humano, e o fator humano perturba, digamos, faz vacilar, e eu acho que o filme é sobre isso. Seria de esperar que um filme sobre os coletes amarelos optasse por seguir ou um manifestante, não é? A contar a história de alguém que esteve envolvido neste movimento a partir do lado do manifestante, ou então ir para o extremo oposto e contar o ponto de vista de um polícia. Eu acho muito interessante neste caso é que consegues pôr uma personagem que na verdade não está nem de um lado nem do outro, teoricamente estaria mais próxima do lado dos polícias porque ela está dentro da máquina policial, mas que no fundo acaba por ser mal querida por toda a gente, quando na verdade ela está a tentar fazer o trabalho da forma mais justa que sabe e que consegue, não é? Mas os polícias não gostam de um departamento dentro da polícia que os controle, que os julgue, que os investigue. Acham que provavelmente há uma injustiça na forma como isso é escrutinado, como o seu trabalho é escrutinado, porque eles estão em situações muito difíceis. Diz-se várias vezes no filme que eles foram chamados para salvar a República, não é? Que o governo os pôs na rua perante os manifestantes e, portanto, em situações muitas vezes perigosas e de risco, com esse argumento que era preciso salvar a República, portanto, toda uma manipulação aqui também da própria emoção da coisa, mas ao mesmo tempo é muito importante que exista um controle sobre o trabalho que eles fazem, não é? E é isso que ela tenta fazer. Por outro lado, sem querer desvendar completamente o filme, não é? Mas ela está integrada num sistema que tem falhas, como os sistemas legais todos, não é? Quer dizer, é possível entrar ali um grão de areia naquela engrenagem e por muito justa que seja a perspectiva que ela está a tentar seguir, enfim, a realidade Sim, acaba por... Mas eu acho que é isso que é muito interessante no filme. Isso que tu disseste, do facto de ela estar mais próxima da polícia, é verdade. A polícia sempre foi um cenário tradicional do cinema francês, desde há muitos anos. No cinema clássico francês, a polícia, muitos sucessos franceses de público, que são filmes centrados nessa ideia de um processo que decorre. Hoje, um filme sobre a polícia tornou-se um filme ideologicamente não neutro, ou seja, as pessoas olham para esse filme como tu ou atacas a polícia ou defendes a polícia. E antes não era assim. Antes a polícia era um cenário dramático pelo facto também de ser um espaço fechado, ou seja, era um espaço propício ao drama entre pessoas. Não havia um statement necessário sobre a polícia. Agora um filme é visto sempre como um statement sobre a polícia, não é? Ou estás contra ou estás a favor. O que eu acho que este filme, digamos, a arena engrenagem, é esse de facto o erro humano, não é? E o erro humano tanto pode ser o erro do polícia, não é? Que disparou ou que bateu e porque há esta espécie de nós estamos aqui para defender a República e estas pessoas são uma ameaça, portanto, há uma espécie de precipitação sobre, sendo eles pessoas obviamente treinadas para resistirem a isso, e há também
a própria investigadora, que é suspeita, às tantas, de se ter aproximado por razões familiares e de se ter aproximado do milieu da vítima, ou seja, como se ela estivesse a defender a vítima. Ora, eu acho que isto, para mim o filme não se posiciona, não é um filme para ser contra ou a favor da polícia, não parece que o filme lide com isso, mas mostra-nos que a presença humana é sempre suscetível de criar essa espécie de zonas cinzentas, quer dizer... Exatamente, e a lei, ou seja, o princípio da legalidade não pode significar uma espécie de legalismo, ou seja, o humano é um dado a ter em conta, em tudo. E é isso que eu acho que o filme, sendo ao mesmo tempo um filme muito seco, é um filme que parece que, aliás, o próprio título, não é? O Caso 137, o filme às tantas, é isso que está a filmar, não é? É isso que está a mostrar um processo, não é? É como se, é um título árido, não é? Não, e o próprio, quer dizer, há um lado exaustivo ali os mails que ela manda, precisamos das imagens das câmaras e os números das câmaras todas que filmaram naquelas ruas, o elencar de todas aquelas coisas, esse lado também burocrático e chato de um trabalho de investigação, não é? Aquilo é o contrário do glamour de um filme, se calhar, americano. Portanto, os investigadores não estão ali como os heróis que estão a fazer coisas chatas e burocráticas, mas a seguir uma coisa sistemática que parece liberta ou livre de uma perspectiva, não é? Ou seja, ela defende-se por esse caminho, embora seja atacada por outras pessoas que vão falando com ela, atacada pelo seu próprio trabalho, não é? Por aquilo que é a sua função, mas ao mesmo tempo ela parece defender-se nesse caminho muito objetivo. A bala atingiu aqui, foi disparada por ali, veio... Pronto, toda essa reconstituição. Quando no fim, depois de facto, entra a tal areia e percebemos que as coisas nunca são assim, não é? Sim, e enquanto estiveste a seguir esse processo, não é? Essa coisa árida, exaustiva, o que é que no fundo estás a dar conta? É que estás com uma grande personagem de cinema, que é ela. É isso que é incrível no filme, é que com toda a secura, toda a aridez, toda essa coisa de seguir o processo, o que no fundo tens é uma grande personagem, uma figura humana, é aquela investigadora, bem, para além de todas as outras que a rodeiam. E é isso que eu acho que é o grande sortilégio desta peça de artesanato, que é o Caso 137, que é um filme, como tu dizias, de facto um filme, em outro tempo seria um filme de grande público. E chega aqui com um artefacto de certo exotismo, bizarria. On arrête la fête, non? On va pas faire comme si tout allait bien, là, c'est... On fait déjà tout ça. Bom, e o Nino? O Nino é uma espécie de coup de foudre, eu acho. O Nino teve o prémio da melhor primeira obra e prémio ao ator, que se chama Théodore Pellerin, que é um ator de 28 anos, e basicamente o filme observa-o, não é? Observa aquela figura, a maneira como ele se mexe, a maneira o que ele diz. Ou seja, o plot do filme é aquele corpo, ou seja, é aquela figura. Não há, isto dito assim pode parecer que o filme é uma grande chatice, mas não é nada uma grande chatice. Não, até porque ele é um personagem fascinante na sua delicadeza e ausência de excessos, de qualquer excesso, não é? De facto, ele prende-nos e nós somos levados por ele. São o quê? 2 horas de filme? 1h30. Ok, mas de qualquer maneira é um prazer segui-lo. Sim, temos de dizer que isto começa com que o Nino é o nome da personagem, ele vai ao hospital onde recebe o diagnóstico de que tem um cancro, não é? Pronto, isto passa-se numa sexta-feira. Véspera dos anos dele, e ele vai começar na segunda-feira a quimioterapia. Bem, há aquele momento que eu acho que isso depende obviamente de quais são as nossas experiências em hospitais e em consultas, mas aquela ideia de que o médico sabe mais do que tu, isso é muito assustador e muito irritante ao mesmo tempo, né? Ele sabe mais do que tu, ele sabe o que é que tu tens, mas ao mesmo tempo há um certo fastio do médico a dizer-te as coisas, né? Pode estar a dizer que estás com uma doença grave, que podes morrer, mas ele diz aquilo como... Pronto, como... Porque ele também, ao mesmo tempo tem que fazer um trabalho burocrático, é preencher coisas. Sim. E olha para o computador. Sim, isso deixa-te... Eu acho que todos nós, com aquela gravidade ou sem aquela gravidade, passámos um bocado por essa situação. Portanto, o filme, então, é o que acontece ao Nino, não é? Naqueles 3 dias em Paris, não é? Uma das coisas que eu gosto muito no filme é que Paris desaparece, ou seja, aquela Paris é um espaço mental, não é? É o interior do Nino, não é? E lembrei-me, há um filme da Agnès Varda que se chama Cléo de Saint-Cassette, que era a história de uma mulher que está à espera de uns resultados de umas análises, em que poderá ter ou não ter uma doença grave. Portanto, e nessas 2 horas em que ela está à espera, por isso é que se chama Cléo de Saint-Cassette, ela anda pela cidade. Mas a cidade de Paris é uma cidade
hiper expressiva, é uma cidade cheia de espelhos, cheia de montras, parece quase às tantas uma cidade musical, ou seja, é uma cidade que grita por todos os lados, eu estou aqui. A cidade deste filme... E ela, a personagem dela também é sim, totalmente diferente da dele, não é? Exatamente. É uma personagem muito excessiva. Esta cidade daqui é como ele. A cidade é ele, é monumental, não é? Eu gosto muito, muito disso. Nós vamos sabendo poucas coisas sobre ele, não é? Vamos saber algumas coisas, não é? Sobre o passado dele, sobre o presente, mas há uma dimensão, sendo como nós começámos a falar do corpo, não é? Dele, da presença dele, não é? Um tipo alto, reparas nele, mas ao mesmo tempo reparas também uma certa fragilidade dele, não é? Ou seja, eu acho que às vezes certas pessoas que são grandes, são altas, porque se distinguem no meio da multidão, ou seja, são expostas, também têm assim uma certa fragilidade dessa exposição. Sim, ele tem uma doçura também, eu diria. Também não é? Doçura. Sim. Na forma de estar, não é? Na forma de encarar, quer dizer, tudo aquilo, não é? Ele acaba por não haver propriamente assim um momento de revolta, não é? Sim, mas é como se isso, de certa maneira, tivesse a ver também com o passado dele, não é? Há ali uma referência muito, muito obsessiva à figura do pai, não é? O pai que morreu quando ele tinha 14 anos. E a primeira coisa que ele diz quando lhe dizem que ele tem um cancro e que o cancro que ele tem terá sido um vírus transmitido sexualmente, não é? A primeira coisa que ele diz é: não é possível, há um engano porque eu sou celibatário. Ou seja, o corpo dele, a presença dele é o plot do filme, mas simultaneamente ele é alguém que parece ter uma existência alheia ao seu próprio corpo. E é como se a doença o obrigasse a ligar-se a si mesmo, não é? Aliás, uma das cenas mais ou menos peripatéticas do filme é uma cena de masturbação, portanto, é isto. Não sei o que tens a dizer. Há uma coisa no filme que eu gostei muito, que é, ele perde as chaves, logo no início, perde as chaves ou não as encontra e não consegue voltar a casa, não é? E essa ideia do não conseguir voltar a casa pareceu muito significativa neste contexto, ou seja, é uma pessoa que recebe uma notícia de tal modo brutal, ele não está à espera, quando a médica lhe diz que tem um cancro, ele tinha feito exames por uma razão menor, que lhe parecia menor, não é? Ele achava que tinha um incómodo qualquer na garganta e, portanto, esperava qualquer coisa, tome este remédio ou algo assim. De repente tem aquela notícia, a notícia é tão brutal que esta ideia de não é possível voltar a casa, não é? Não há um refúgio para onde voltar, não é? Que depois se desenvolve o problema de não encontrar as chaves e que o obriga a deambular pela cidade, não é? Esse deambular pela cidade forçado durante quase 3 dias, não é? Porque ele tem que voltar ao hospital na segunda-feira, portanto tu disseste, isto começa na sexta, e a impossibilidade de voltar a casa acho que marca muito este processo, que acaba por... Eu no início, quando ele tem a notícia e quando aquilo começa, nós não sabemos nada dele, não sabemos se ele tem família, amigos, etc. E eu tive o pressentimento inicial de que isto seria uma história de solidão, de uma pessoa que lida solitariamente com aquilo. E depois não é, acaba por ser, não sei se concordas com isto, mas eu de alguma maneira, isto acaba por ser um feel-good movie. Ou seja, tu sais reconfortado no final do filme. Há um conforto que tem a ver, não com a situação de saúde, mas que tem a ver com o mundo que o acolhe, que o vai acolhendo, não é? Ao longo deste deambular pela cidade, nunca nada é hostil a ele. Ele de facto está na rua, está sem possibilidade sequer de tomar um banho em casa, mas a cidade e as pessoas, e na verdade, ok, ele tem família, tem amigos e isso vai surgindo, mas as pessoas acolhem-no sem que ele peça muito isso. Sim, eu acho que o filme tem dentro dele a boa velha lição de vida, não é? No fundo é isso que acontece, é aquela ideia de que o cancro é um princípio de vida para ele. Alguém que por uma série de razões em que o filme não mexe muito, nem explora muito, é assim determinado pelo argumento, é alguém que vive de uma forma quase algo sonâmbula. Vamos sentindo isso até pela própria presença. Mas não sei se reparaste que é uma coisa um bocado bizarra no filme. Antes do filme acabar, ou seja, antes da última sequência, aparece uma dedicatória. Ora, as dedicatórias geralmente vêm no fim, não é? O filme acaba e aparece assim para a minha mãe, para o meu pai. Este filme é dedicado a um rapaz chamado Romain, que era um familiar da realizadora e que morreu, teve um cancro muito agressivo e morreu. Quando o filme passou em Cannes, a dedicatória estava no sítio onde as dedicatórias costumam estar, que é no fim. Isso foi em maio, o filme depois estreou em França em setembro,
E nesse período de tempo, a realizadora debateu-se um bocado com uma dúvida. É que ela não queria, na verdade, ela queria dedicar o filme ao seu familiar, ao seu jovem familiar, mas não queria que o filme fosse encarado como um retrato do que aconteceu. Até porque o Romain morreu. E em relação ao Nino, a gente não sabe o que é que lhe vai acontecer. Mas as cenas finais não são... É o princípio de qualquer coisa, não é? E, portanto, ela achou que deixar ali a homenagem ou a dedicatória no final era fazer uma certa batota com uma vida, que foi a vida do seu familiar. Então ela antecipa, aparece a dedicatória antes do final, porque ela considera que esse final é um final de cinema. Ou seja, ela continua a achar que a vida é uma coisa e o cinema é outra. E, portanto, ela não quis associar a vida do seu familiar ao filme desta maneira. Quis homenageá-lo, mas não quis que fosse. E, portanto, ela antecipa. E eu acho isso de uma justeza incrível no filme. Acho isso muito bonito, mesmo não conhecendo essa história. E eu, quando vi o filme e esta antecipação, não sabia das razões da realizadora, mas senti que havia qualquer coisa que tinha a ver com o pudor. Senti isso. E acho que isso é profundamente fiel a tudo o que a gente viu até aí, a tudo o que a gente viu no filme. Pois eu acho que o filme é de facto de uma delicadeza, que é a delicadeza da personagem também, não é? Mas a delicadeza de todas aquelas pequenas histórias que vão acontecendo, que não são transformadoras de nada, mas são os encontros que ele vai tendo com as outras pessoas, incluindo quando ele vai... Aos banhos públicos, não é? Sim. Com o Mathieu Amalric, portanto, Mathieu Amalric, que fala na mulher, que a mulher morreu, e pergunta se ele quer ver a fotografia da mulher, não é? E ele diz que sim, o menino diz que sim, e ele mostra, e tu, espectador, reconheces aquela fotografia que ele mostra, é a fotografia da Romy Schneider, não é? Que é assim uma coisa meia bizarra, não? Porque, para já, o próprio episódio, digamos assim, é um episódio que tem um grau de realidade, digamos assim, diferente de outros episódios do filme, não é? Que pode ter sido imaginado, e depois porque há um sorriso no Nino, não é? Um sorriso muito franco, que não é algo de muito habitual na personagem até aí, não é? Há ali uma espécie de liberdade que ele toma em relação a si próprio, que me parece fascinante. E, curiosamente, já agora, eu falei com o ator e falei desse sorriso, não é? J'ai beaucoup aimé jouer des personnages qui jouent. Je trouve que c'est toujours quelque chose de très intéressant d'avoir un personnage qui a une part de masque qui est construit, puis d'aller à travers le film, à travers la narration, déconstruire un peu la part de masque qu'on a tous dans la vie, de performance plus ou moins assumée, sociale, etc. Mais là, pour Nino, c'est l'inverse. C'est un personnage qui est pas du tout dans la performance. C'est un personnage qui ne joue pas, qui est dans une présence qui est plutôt directe. Oui, il est en retrait, il est un peu en dehors des choses. Oui, il n'arrive pas à parler, mais il fait pas semblant non plus. E ele disse uma coisa engraçada, contou, diz que o sorriso era o sorriso dele perante o Mathieu Amalric. E que a própria realizadora disse várias vezes: não, estás a rir demais, tens de te controlar. Portanto, ou seja, aquele riso é o riso do ator feliz por estar a trabalhar com alguém que ele gosta muito. Mas ele disse que teve que fazer vários takes porque sorria demais. E ela dizia: não, tens que sorrir menos. Não, ou seja, o que passa ali, de facto, é o prazer dele entrar. É outra coisa que eu acho bonita do filme, é de facto a realidade, ou seja, a própria feitura do filme entrar dentro do filme. Sim, mas a história é muito bonita. Aí a reação dele, não é? A delicadeza com que ele reage a uma coisa que seria, pensarias, uma pessoa que está a viver um processo traumático em que só estaria a pensar em si própria, não é? E na doença, e no que fazer, e no que... se calhar, se ele tivesse as chaves de casa e tivesse entrado em casa e fechar-se-ia durante todo o fim de semana, uma angústia... Não sei, imagino. Sim, eu não sei o que é que eu faria, quer dizer... Pronto, eu não consigo... podemos imaginar que seria isso. O facto da casa, essa tal impossibilidade de voltar a casa, o empurrar para a rua e o empurrar para os outros, abre esse espaço de encontro com os outros, que de facto é, desde a irmã do amigo que está a tentar preservar os óvulos para engravidar mais tarde, até a antiga namorada, todos aqueles encontros são nessa doçura dele, tudo aquilo de uma delicadeza e que de facto, quando eu digo um feel good movie, é uma espécie de filme que nos faz acreditar na humanidade,
de uma forma, por exemplo, que o caso 137 nos deixa menos crentes, não é? Sim, Acho. e sobretudo porque, não sei se reparaste, quando ele recebe o diagnóstico, quando ele faz uma pergunta à médica, formula a pergunta de uma forma bizarra. Ele pergunta quais são as hipóteses que eu tenho de morrer. Não é? Ele não pergunta quais são as hipóteses que eu tenho de sobreviver. Ele diz quais são as hipóteses que eu tenho de morrer. De facto, o filme é uma aprendizagem. Não é? É uma aprendizagem, algo de mais vital, não é? Porque ele vem de facto de um sítio, macambúzio, digamos assim, não é? E o filme, embora ele não seja uma figura, digamos, histriónica, não é? Mantém sempre a sua... Eu acho que uma ambivalência que a própria realizadora disse que era muito própria do próprio ator, ou seja, quando ele chega para o casting, não é? Ela tinha uma série de atores, ela até diz que houve atores que tinham que ler as cenas, levavam as cenas para um lado sempre mais cómico, mais abertamente cómico. Mas ela diz que quando viu, e ela estava disponível, ou seja, ela dizia, eu descrevi muito pouco a figura do Nino, porque queria que fosse o corpo do ator escolhido que desse conteúdo a esta personagem. Portanto, ela estava aberta a várias hipóteses. E, portanto, ela disse, houve atores que levavam aquilo para o lado mais cómico. Ela diz que quando viu o Nino entrar, ela comentou com a diretora de casting, não vou precisar de fazer teste a este, é mesmo este. Ela reparou essa ambivalência dele, era um tipo muito alto, ou seja, fisicamente que se impunha, mas ao mesmo tempo parecia que havia uma espécie de ausência do corpo, que libertava uma certa fragilidade, como se o próprio corpo não existisse, não é? E então foi essa figura que, digamos, deu conteúdo a essa viagem de alguém que se liga com o seu próprio corpo. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.